De biólogo é um dos profissionais mais reconhecidos no marketing digital. Essa pessoa aqui é reconhecida não só no Brasil, mas também no exterior. Trabalha para Portugal, Espanha, América Latina. Ela é palestrante mais que confirmada no FIRE 2024. A Babruna está entre os 3 nomes que vêm à mente quando a gente pensa em tráfego pago. E foi com essa expertise que ela construiu um negócio que já geriu mais de 200 milhões de reais em tráfego, em anúncios, e ela forma novos profissionais de tráfego todos os dias. Já foram mais de 30 mil alunos ao longo de toda a carreira. Fica até o final do programa e descobre que ela pode ser uma inspiração não só para você transformar seu negócio digital no Brasil, fora, e quem sabe ainda rola umas dicas para aumentar seguidores e baratear seu lead. Eu sou a Bárbara Bruna e o Hotmartcast começa agora. Babru, bem-vinda! Obrigada. Ó, a gente está tentando... Babru faz parte da primeira leva de gente que há 2 anos atrás a gente queria gravar com ela, mas estamos gravando onde hoje, Babru? A minha querida BH. Estamos gravando em casa. Ai, Eu, você e essa pessoa do meu lado que talvez já tenham percebido que não é o Cleiton. Talvez já tenham percebido. Eu vou pedir licença à Bárbara Bruna para poder dizer quem é a pessoa que está ao meu lado. não é o Cleiton de peruca. Não é o Cleiton de peruca. É minha queridíssima Dani Bianchini. Bem-vinda, Dani. Muito obrigada pelo convite. Como? Saiba que Babruna já aceitou fazer convites de lives comigo. Ah, é. No Black November. Aí vale isso. Provavelmente, se a pessoa está acostumada a ver os conteúdos da Hotmart, já conhece a Dani há muitos anos. E é muitos anos, literalmente, que apesar dessa cara jovial de Dani Bianchini, a gente entrou praticamente junto na Hotmart. Eu entrei 1 mês antes do Abramo. Então, a Dani tem mais tempo de Hotmart que eu. Então, estamos aqui 2 veteranos de Hotmart, 8 anos. 8 anos. 8 anos. Mas Bá também, desde o início, desde que eu entrei na Hotmart, Praticamente ela já estava por estava aí. aí no mercado. Já orbitava por aí, já. É uma das referências femininas que eu tenho nesse mercado. Então, eu tô muito feliz de estar no primeiro programa já com você. Que honra. E para a gente contar para as pessoas, Dani entra como co-host desse programa. Então você vai ver a face de Dani com muita frequência. Não só comigo, como com o Cleiton, às vezes com outra pessoa, mas a partir de agora ela é co-host. Não é porque o Cleiton não veio. Cleiton, inclusive, está aqui. A gente deixou ele fora da sala. Isso. A gente deixou ele fora da sala para a Dani poder participar. E agora, então, apresentada a Daninha. Vamos para a Babru. Bárbara, primeiro, obrigado por ter vindo. Você sabe que a gente é fã do seu trabalho aqui na Hotmart. Mas antes de tudo, quando você começou nesse mercado? Eu conheço um pouquinho do começo da história. Eu não quero entrar no detalhe do que você fez, mas assim, você começa nesse mercado quando? Em que ano? 2015. 2015 você começa a operar no mercado. Sim. E eu lembro que muito rápido você se tornou uma referência em tráfego. Inclusive, quando você ainda não estava em carreira solo, você já falava muito de tráfego, as pessoas buscavam, né, sua informação, porque você sempre foi muito didática e sempre foi muito bem estruturada no jeito de trabalhar. Isso vem da sua personalidade ou é mais o jeito que você aprendeu a trabalhar? Eu sempre fui uma aluna com dificuldade de aprender. Então, na escola, na faculdade, eu tinha que fazer resumo de tudo que o professor falava, tinha que criar esquema, ilustrar tudo que eu estava aprendendo para eu conseguir assimilar mais fácil as coisas. Então, eu desenvolvi uma forma de aprendizado muito visual e muito em tópicos. Então, acho que grande parte dessa habilidade de ensinar hoje é porque foi muito difícil para mim aprender. Então, eu tive que encontrar caminhos para assimilar melhor as coisas. Então, acho que não traço de personalidade, mas é a fuga que eu tive que... É o caminho para aprender. Para aprender, exatamente. Você se considera uma pessoa bem estruturada, planejada? Você se considera isso? Porque é assim que a gente te vê, mas você se considera? Não, né? Zero. Isso é muito bom, Então você se vende muito bem, porque pra mim você era mega organizado. É porque é o seguinte, o jeito dela de fazer tráfego, eu adoro isso, assim. De ver, porque fazer tráfego é um negócio... E assim, não é só isso que você faz, né? Mas é daí que você vem, né? Fazer tráfego tem milhares de formas de você operar tráfego, né? Tem jeitos de você alcançar o mesmo resultado de várias formas distintas. E eu sempre achei a sua forma muito, muito redondinha, muito, né, bonito, o método áureo, né? Eu sempre achei muito, muito consistente, assim, o jeito de fazer.
E eu sempre me perguntei de onde vinha isso. Eu nunca te fiz essa pergunta, você respondeu pela primeira vez, então. Com certeza. Agora, você, então, vem do mundo do tráfego, começa com tráfego, fica conhecida por operar tráfego. Você se considera o que hoje? Eu me considero uma gestora de tráfego. É a coisa que eu mais faço com excelência hoje. Então, por mais que hoje eu seja uma empreendedora, uma produtora digital, eu estou sempre operando tráfego. É algo que eu não abro mão de fazer. Então você ainda põe muito a mão na massa, muito tático no Faço dia. questão. Eu sou muito de só ensinar aquilo que eu faço. Então, a última coisa que eu queria é me tornar uma mentora para outras pessoas sem, de fato, viver o campo de batalha que elas vivem. Então, se tem uma coisa que eu tenho orgulho de dizer é que eu, sim, sou gestora de tráfego. Tem uma coisa que eu aprendi com você, uma live que a gente fez no início da pandemia, muitos anos atrás, e a gente estava falando com um público que estava começando, e aí surgiu uma pergunta de mas eu preciso saber de tráfego, se eu vou contratar uma pessoa, eu preciso saber, e a Bá trouxe, você precisa saber pelo menos o mínimo para saber quem está fazendo um bom trabalho, saber onde as pessoas precisam melhorar aquele serviço, onde que pode ser aprimorado. Você saber demandar, você precisa ter um conhecimento mínimo. Então, eu sempre penso muito nisso. Porque qualquer negócio digital, principalmente para a galera que está começando, é muito comum espantar com o tráfego e achar que tem que ser bom em números, que tem que ser o cara das exatas e ter tudo muito planejado. Quando, na verdade, tráfego ele é muito mais de percepção do cenário do que meramente números. Então, de longe, matemática era a minha melhor disciplina. Tanto que eu me formei como bióloga, né? 0 exatas. Mas a percepção de como as coisas estão funcionando e, principalmente, saber fazer perguntas. Eu acho que aquele tráfego de sucesso, seja ele um gestor de tráfego, a pessoa que vai fazer para si própria, é a pessoa que quer sempre questionar o porquê das coisas. Por que essa campanha está funcionando assim? Por que esse público não outro? Então, acho que essa é a grande habilidade de um gestor de tráfego, mesmo que ele não seja um profissional, né? Mesmo que ele esteja fazendo para si próprio, para começar um projeto digital, saber fazer boas perguntas. Tem um negócio que eu também nunca te perguntei e sempre tive curiosidade. Esse background de biologia te serviu de alguma coisa? Eu queria perguntar isso. Demais. Fiquei muito curiosa. E eu só fui perceber isso anos depois. Como muitas decisões que a gente faz na vida, a gente não sabe se aquilo vai levar em algum caminho. Na época eu tinha que fazer vestibular, eu fiquei na dúvida, fiz os 2 vestibulares, para publicidade e para biologia. Passei nos 2 e falei, agora eu tenho que decidir. Não sei decidir ainda, eu vou cursar os 2. E aí comecei a cursar os 2 ao mesmo tempo. Chegou no meio da faculdade, eu não sei qual que eu ainda quero, vou terminar os 2. Terminei os 2. Então, no final das contas, eu me formei em 2 graduações. Trabalhei na publicidade por muito tempo, então grandes agências de publicidade aqui em Minas Gerais eu trabalhei. E a biologia ficou ali guardada. E sempre que me questionava, eu falava, o que eu vou fazer com isso? Acho que eu vou fazer uns documentários na África para usar a publicidade e a biologia. Ficou guardado, engavetado. Hoje, essa percepção de levantar hipóteses, fazer perguntas, é muito do método científico, né? Então eu me vejo uma bióloga o tempo inteiro fazendo tráfego. Engraçado. Lá atrás, esse ponto só foi se conectar lá na frente, né? Faz sentido, né? Porque ciência, né? Se você parar pra pensar, tem muito de processo e ciência nessa operação, né? Agora, você gasta mais seu tempo hoje. Você já falou que você não abre mão de abrir gerenciador de campanha e fazer campanha. Mas você gasta mais tempo fazendo isso ou gerenciando a empresa hoje? Gerenciando a empresa. Com certeza. Infelizmente. Isso é uma coisa que eu vejo com frequência nas pessoas que a gente convive, né, nesse mercado, é que assim, você começa sozinho. Você começa é você. Na hora que você vira a chave e que começa a contratar a gente, esse negócio do você não funciona mais. Ou você se torna um gestor, ou você contrata mas alguma coisa você precisa fazer, né? Como que é essa transição para você e como você tolera ou não tolera fazer isso no dia a dia? Eu acho que esse é o maior desafio que nós, empreendedores digitais, e eu coloco nós porque tem muito amigo que sofre das mesmas dores que eu, que é em qual momento você desapega daquilo que você sempre fez e confia em outras pessoas. Eu acho que é muito mais um trabalho de confiar em outros do que qualquer outro. E tem uma frase muito legal que é melhor um 8 sem mim do que um 10 comigo. Você tem que internalizar isso muitas vezes para que você tenha a coragem de delegar. Então, acho que essa é a principal dor que nós temos. E hoje você que atua ainda como gestora de tráfego, também imagino que você tem outros gestores trabalhando com você.
que você busca em um bom gestor? Imagino que sua régua seja alta, né? Um fazedor de perguntas. E olha, a minha régua é alta quanto a questões morais, valores, e não a necessariamente saber tráfego. Eu até prefiro contratar pessoas que não sabem tráfego. Legal. Mas pessoas que são bons fazedores de perguntas e organizadas. Eu posso não ser muito planejadora, mas eu sou extremamente organizada. Então, a organização no tráfego, ela te dá direção, né? Porque se você se desorganiza demais, você perde o rumo. Então, acho que são as principais habilidades de um gestor de tráfego. Nossa, eu ia me demitir em 3 meses. 3 meisses no máximo, a Laura ia me Se demitir. você fosse contratar o Abramo, quais as 3 primeiras coisas que você ensinaria para o Abramo, se ele não soubesse nada de tráfego? Vamos dizer, um novatão. Novatão. Não, mas não considera minha bagunça, não. Não considera minha bagunça. Você é organizado. Processo seletivo, já ia perguntar. Você já ia me o carro pegar. dele, como que é o guarda-roupa dele, Sabe o que é pior? e a mesa dele. Nessas coisas eu sou organizado. Aí, né? tem potencial. Tá vendo? Tem alguma coisa aí dentro, né? Não, então dá para trabalhar, né, com ele. Mas Mas você tem a essência da criação. Você é muito criativo. sim, aí sim. E organiza o guarda-roupa, vai ser bom gestor de tráfego. Dá pra chegar lá, né? Dá. Mas vamos chegar. Então, um novatão. Tá? Um novatão que tá querendo aprender tráfego. Não necessariamente que você vai contratar, mas que você contrataria. Ou que você tá vendo para poder buscar as boas coisas. Quais são essas primeiras coisas que você ensina para essa pessoa? Eu gosto muito de já pegar aquelas pessoas que têm o perfil de ficar mais quietinho, olhando para uma tela, que não tem desconforto nem formiga na cadeira sempre que tem que ficar olhando para uma tela por muito tempo. Né? A gente percebe que são habilidades diferentes para cada área e no tráfego, de fato, você tem que ficar olhando para uma tela muito tempo. Pessoas que não conseguem se concentrar em uma única atividade, elas vão ter um pouco mais de dificuldade com o tráfego. Não significa que elas não vão performar, elas podem até trazer insights diferentes. Mas a primeira coisa é isso, quanto a pessoa consegue fazer uma atividade única durante um bom tempo. E a segunda é a organização. Agora, a questão de fazer perguntas, eu gosto de trazer desafios e perguntar o que a pessoa acha sobre aquela situação. Muitas vezes a pessoa vem na defensiva. Né? Então é comum no gestão de tráfego você falar, isso não deu certo porque não tinha um criativo, porque não tinha um público. E o bom gestor é aquele que fala, e se a gente, ao invés de anunciar para mulheres e para homens, se a gente começasse a anunciar para senhorinhas? Então, a capacidade da pessoa de fazer perguntas, eu acho que é a coisa mais importante que a gente avalia. Legal. Como é que é para você, a pessoa, né, com a capacidade de ficar ali concentrada no computador, precisa conseguir analisar o desempenho e tudo? Então, eu imagino que você seja uma pessoa muito analítica também. Como que você equilibra ser uma pessoa analítica com também ser palestrante, já palestrou no Fire, já palestrou em espanhol? Como é que você equilibra essas duas personalidades? Mentora. O analítico, no tráfego, ele não tem que olhar só os números, mas o criativo também. E quando a gente fala de criativo, a gente fala de comunicação, né? De externalizar o que você está pensando, da clareza que a pessoa que está recebendo aquela mensagem tem ou não. Então, ao invés de olhar só os números, qual é a jornada do meu cliente? Eu entro nesse site, eu consigo entender onde está o que eu quero comprar? Faz sentido eu clicar no anúncio para uma home do site e não para o produto que eu quero comprar? Então, é um questionamento muito mais da comunicação, né, de como as pessoas vão navegar por aquilo, pela experiência que elas vão ter, do que meramente dos números. Olha, no tráfego, 20% é número. Os outros 80% é se colocar no lugar de quem está vendo aquele anúncio e saber se ele de fato está convincente, se ele está levando as pessoas para o destino certo. Então, acho que às vezes as pessoas confundem o que é a análise no tráfego. De fato, há uma análise nesses quesitos, mas não é meramente de números, né? Não é meramente de exatas. Boa. Você olha para sua rotina hoje, assim, você é uma pessoa muito bem-sucedida, conseguiu, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho, conseguiu se reinventar, inclusive internacionalmente e tal, daqui a pouco a gente fala disso. Na hora que você olha para o que você tem, para o que você construiu e para a sua rotina, qual que é a coisa que te dá mais tesão de fazer no dia a dia, na hora que você está operando? E aí é tarefa, tá? Que te dá mais prazer em fazer. E como você se vê no futuro? Porque você não é uma daquelas pessoas do dinheiro pelo dinheiro. Já te conheço o suficiente para saber bem disso. Como que você olha para o seu futuro? O que você imagina para o seu futuro? Nossa, se eu soubesse que ia ter essas perguntas, eu teria falado com a minha terapeuta antes. Eu tinha pedido um briefing para ela. Olha, eu adoro ganhar dinheiro. Não pelo dinheiro em si, mas pelo que aquilo está representando, né? Então, quando a gente faz um lançamento e vê que esse foi melhor do que o outro,
E eu vejo que tem números ali, tem processos ali, tem ações que eu fiz que eu consigo reproduzir melhor nos outros. Isso é o mais legal. O que eu fiz no outro que eu posso ajustar para melhorar no próximo. E isso, com o resultado, gera o dinheiro. Então, melhorar a cada lançamento, melhorar a cada perpétuo, a cada novo vídeo, é a coisa que mais me dá tesão. Então, fazer um debriefing do que eu fiz no último lançamento e falar, olha, aqui eu vou mexer nesse parafuso, aqui eu vou trocar esse parafuso, ir para o próximo, implementar e ver como foi o resultado. É muito da experimentação, né? Eu sou bióloga, mas eu gosto de falar que os nossos colegas produtores, creators, somos todos muito experimentais, muito cientistas malucos. Muito. Né? Então, parte dessa ciência é você testar coisas novas e fazendo pequenos ajustes. Então, o que eu mais gosto nesse mundo nosso é realmente fazer ajustes cada vez mais finos nos próximos trabalhos. E futuro? E o futuro? Eu falo assim, porque eu conheço os números de vocês, eu sei como vocês são, eu sei quanto dinheiro vocês estão fazendo. Mais do que isso, olhando para a vida de vocês, eu sei quanto dinheiro vocês estão gastando. Eu conheço, né? E você não é uma pessoa, assim, você gosta de experiência, gosta de viajar, mas você não é uma pessoa que, tipo assim, vou trocar de carro de 4 em 4 meses, vou comprar um apartamento em Paris. Não é a sua. Então, assim, como que você olha para o futuro, velho? Eu tenho um valor muito grande que é o da família, né? Então, meus roteiros, meu entretenimento é sempre muito familiar. Então, a gente viaja junto, a gente constrói juntos. Então, o meu principal objetivo nos próximos 3 anos é construir a casa do Tony Stark. Não é uma casa usual, porque eu gosto muito de ficar em casa. Eu não gosto de viajar, eu não ligo para carro, eu não ligo para bolsa de marca, eu não ligo para certas coisas, mas casa é uma coisa que me enche os olhos. Então, eu estou literalmente construindo uma casa que eu vou me orgulhar de estar ali e de receber a minha família. Então, acho que os próximos anos vai ser cumprir esse desafio que eu achava que era mais simples do que realmente é. Na hora que começa a cavar os buracos, você começa a perceber que... Mas você já está em obra? Já é o que a gente vê, então. Esses dias eu postei nos meus stories. Aí, assim, eu poderia ter trocado meu carro, mas eu comprei um trator. Fiz as contas, eu ia gastar tanto de trator... Eu falei, é melhor comprar um trator agora, no fim da obra eu vendo trator. Tá certo, pronto. Não vou trocar de carro, pelo menos comprei um trator. Você pode dirigir o trator se você quiser, né? Eu nunca vi isso na minha vida, velho. Uma pessoa que comprou um trator pra construir a casa. Acho que é a primeira vez, cara. Isso é muito legal se você tivesse chegado aqui hoje de trator. Olha, não dá ideia, hein? Porque ele fica aqui perto. Muito bom, velho. A casa do Tony Stark. Já tô curioso, Já tô curioso. Bárbara, quando você vê hoje seus alunos, tá? Os seus alunos que dão certo, que característica que você vê nessas... Eu sei que tem gente de todo tipo, mas eu tenho certeza que você já olhou para isso. Na hora que você olha os seus alunos que deram certo, o que eles têm em comum? E não vale você falar as coisas que você já falou que são as coisas que são boas em você. Isso, não vale. Você tem que me dar outra resposta. É a consistência. De repetir. Tem que repetir até dar certo. E aquelas pessoas que não ficam esperando estar tudo perfeito, tudo ótimo para começar. Que eu acho que é um dos maiores vilões para quem está nesse mercado digital é esperar estar tudo certinho. Eu só vou fazer tráfego quando eu estiver perfeito. Eu só vou fazer a copy quando eu for muito bom em copy. Eu só vou lançar quando tiver tudo certo. Essas pessoas são as que ficam anos no nosso mercado, compram 1 milhão de cursos, faz 1 milhão de mentorias e não decola. Aquele que mesmo com pouco recurso vai lá, implementa, e não deu certo, implementa de novo e é consistente, são os que mais têm resultados. Sem sombra de dúvida, a consistência é muito importante. Você mantém o track record de quantos alunos você já formou todo? Em tudo que você tem? Em tudo, desde sempre, desde que você se lembra. Mais de 30 mil alunos. Mais de 30 mil? Sim. A maioria disso tá onde? É galera de que produto? Olha, 30% são gestores de tráfego. 70% são empreendedores, sejam digitais ou de negócios fazendo para o próprio negócio. Sim. Caramba. E hoje, na hora que a gente fala dos seus produtos, né, que a gente vê, você tem uma gama ampla de produto, né? Você é uma daquelas pessoas que ao longo do tempo foi construindo soluções, às vezes complementares, às vezes nem complementares, às vezes coisas distintas mesmo. Qual dos seus produtos que é sua menina dos olhos hoje? Você olha e fala assim, putz, isso aqui é muito bom. Olha, eu sou suspeita de falar, mas o tráfego de plataforma
ele é um treinamento que eu ajudo as pessoas a serem ouvidas. E eu tenho um carinho muito grande por ajudar as pessoas que são boas, que fazem um bom trabalho, serem vistas e sair do anonimato. Porque na internet hoje, qualquer um fala o que quer, e as coisas ruins, elas têm uma capacidade de disseminar muito maior do que as boas. E quando eu vejo pessoas boas no que fazem caladas, ou pequenas, porque não tem muita audiência, não tem muitos seguidores, isso me move. Então, esse treinamento em especial, ele serve para qualquer pessoa que quer ser ouvido, quer aumentar a audiência, quer ter mais visibilidade no produto, no serviço, não importa o que vende. Então, poder dar isso às pessoas é algo que me motiva muito. É o seu produto que eu mais gosto. É o meu favorito também. Então, vamos fazer o seguinte, vamos explicar para as pessoas um pouquinho o que é. O que é tráfego de plataforma? Você foi a primeira pessoa que eu vi falando disso. Hoje tem um tanto de gente que, de alguma maneira, criou métodos que vão por aí, mas você foi a primeira pessoa que falou disso, tanto que você inventou o nome, né? O termo que muita gente usa hoje. O que é isso? Legal. E eu vou começar dizendo o que me fez criar e pensar nisso. Né? A gente cresce no momento da dor. Então, lá em 2020, a gente teve uma mudança muito séria do iOS, que parou de passar dados importantes para o Facebook e para o Google. Basicamente, o que a Apple fez foi dizer assim, olha, os dados do usuário, quando você vai pedir um Uber, mostra a sua localização, quando você faz uma corrida na lagoa e mede quantos quilômetros deram, toda essa informação era enviada para o Google e para o Facebook colherem mais dados do usuário e entregarem anúncios melhores. Lá em 2020, 2021, a Apple apagou essa história e falou, olha, a partir de agora nós não vamos mais mandar esses dados. E o que aconteceu com as ferramentas de mídia, Facebook, Google e as outras, é que eles começaram a ficar meio cegos em relação a quem é o usuário. E a qualidade do anúncio começou a cair um pouco. Ele não era tão certeiro mais com o tipo de situação que cada um vivia. Então, esse cenário ele foi fundamental para que todo o mercado parasse e falasse assim, cara, eu estou colocando mais dinheiro em tráfego, está custando mais caro e eu não tenho tantos resultados como antes. A gente, como agência de tráfego, começou a experimentar isso de uma forma global. Nessa época a gente já... rápido, né? Foi assim... Foi uma virada muito rápida. Virou a chave. Foi. Todo mundo tendo problema ao mesmo tempo. Então a gente viveu uma crise muito intensa, não só nossa, mas dos nossos clientes também. Então foi a hora de refletir, peraí, por que isso está acontecendo? Né? Então a gente foi estudar, investigar, será que foi da noite para o dia que a Apple resolveu fazer essa mudança? Que sentido faz você ficar 10 anos fazendo um combinado e depois você troca ele da noite para o dia? Então a gente teve um cenário principalmente ali no Reino Unido, com Cambridge Analytica, onde os dados começaram a ser muito questionados, e na União Europeia começaram a se criar regras e regulamentações para que esses dados fossem bem cuidados. E, puxa, será que é porque a Europa é boazinha? Né? E quis cuidar dos nossos dados, coitados de nós, né? Chegar e ver um anúncio de fralda e meu filho tá chorando, poxa, que ofensa. A Europa mudou essa história toda, principalmente porque as grandes empresas, ou elas estão na China ou elas estão nos Estados Unidos. Facebook, Google, Estados Unidos, TikTok, China. A União Europeia basicamente não tem controle sobre esses dados de internet. A gente viu eleições do Brexit definidas nas redes sociais. Então, os caras começaram a olhar para esse negócio de tráfego num cenário diferente. Peraí, a galera tem dados dos meus eleitores, eu não tenho nenhum desses dados e tá tudo certo, vamos começar a definir certos critérios aqui. Então, são decisões motivadas por coisas muito além do tráfego, muito além da comunicação. É o que move hoje o mundo, né? Não tem como uma potência como aquela negligenciar o poder das redes sociais. Por isso começou a ter toda essa mudança. E o resultado para nós, anunciantes, foi que a gente começou a perder qualidade dos anúncios. Cobrou mais caro, né? A gente começou a pagar mais caro. E foi aí que a gente falou, pera, então vamos entender esse problema e como que a gente consegue bypassar, né? E a principal mudança da Apple foi que quando as pessoas saem do aplicativo do Instagram ou do Facebook, esses dados são perdidos. Então, se a gente não tirar as pessoas do Instagram e do Facebook, tá tudo bem. Nós não vamos sofrer mais com um tráfego tão caro. Então, foi aí que surgiu o tráfego de plataforma. Eu vou fazer tráfego para manter o usuário na plataforma e não levá-lo para um site externo. Então, todos os nossos funis de vendas começaram a ser remodelados justamente para isso. Antes eu enviava a pessoa para assistir um webinário no Webinar Jam. Agora eu faço ela assistir uma live no Instagram. Antes eu levava a pessoa para fazer uma captura de lead no site. Agora eu uso o formulário interno do Facebook e do Google. Então, todo o nosso funil começou a ser feito dentro da plataforma.
E o resultado foi que a gente começou a crescer muito mais rápido enquanto todo mundo estava afundando em função dessas mudanças. Então, o tráfego de plataforma surgiu disso. Vamos manter o usuário o máximo possível, entregar toda a jornada de experiência dentro da própria rede social. Então, tráfego de plataforma, quando a gente criou, foi como eu tenho mais audiência e como eu vendo para as pessoas dentro da rede, sem levá-los para outro lugar. Né? Então, essa história... Ou seja, você faz tudo lá dentro, você tem inclusive vídeo de venda dentro do, né, a jornada toda, Sim. até jogar. Você só tira a pessoa na hora do checkout. Só para ir para a Hotmart. Só na hora do checkout. Até lá, a pessoa tá lá o tempo todo. Até a Hotmart colocar esse checkout lá dentro. Tem Mas do Instagram. Se eu te contar metade dessas conversas que a gente já teve com a Meta, mas é muito isso também, né? Que ao mesmo tempo que existe um tanto de mudança em curso, porque inclusive a mudança dos cookies, né? O Google já avisou também que em algo, assim, o Google falou assim, daqui 3 meses, mas aí eles empurram um pouquinho. Com dó da gente. Eles empurram mais um pouco, mas assim, em algum momento vai acontecer. E aí as pessoas falam assim, vai ser o apocalipse do anúncio. Fala, não, cara, vai mudar. O mercado se adapta, né? Igual foi a questão que você trouxe, nasceu o tráfego de plataforma. O que você acha que para esse ano podem ser grandes mudanças ou grandes tendências de tráfego pago? É a seleção natural, né? Biologia de novo aqui. Quem consegue se adaptar, continua. E esse ano a gente está... O cookie é uma questão muito relevante e realmente vai fazer uma diferença, não tanto para nós anunciantes, mas para outra ponta, né? Da mídia programática e tal. Mas se você parar para observar, as próprias redes sociais, elas têm criado soluções internas. Então, você já viu que lá no WhatsApp você tem o canais agora? Sim. E você tem um blog dentro do WhatsApp? Sim. Já parou para pensar que é um blog onde você não precisa ir para o site da Exame para poder ler uma matéria e você vai ler dentro do seu WhatsApp? É um movimento do tráfego de plataforma. Então, essas próprias empresas estão criando o seu ecossistema dentro do aplicativo para que eles não fiquem tão reféns dos sites de terceiros. Quando a gente vê no WhatsApp a inteligência artificial que o Meta está criando, quando a gente vê canais dentro do Instagram, onde você consegue criar comunidade dentro do Instagram e não mais levar as pessoas para fora. Então, a solução está sendo feita muitas vezes por essas próprias plataformas, de não tirar o usuário dali de dentro. Então, essas mudanças que venham a acontecer acabam impactando menos nós, produtores, porque vem surgindo essas novidades que ajudam muito a gente continuar crescendo. Na outra ponta, né? Só para, antes da gente falar de outra coisa, quando você fala de tráfego de plataforma, pode ter gente que está assistindo aqui achando que é uma coisa que só serve para um funil que chega à venda. Mas não, inclusive você falou muito sobre isso na época, sobre usar o tráfego de plataforma para crescer a audiência na própria plataforma e aumentar o engajamento. Tô certo? Isso ainda funciona? Como que você fala disso? Exato. Para que você consiga criar um funil de vendas dentro do seu Instagram, dentro do seu Facebook, você precisa crescer em audiência, em visualizações de stories. Então, o primeiro pilar é você trazer seguidores, mas sem precisar ficar refém de postar todo dia. Esse foi um problema que eu sempre tive, né? Puxa, hoje na empresa, além de produzir conteúdo, eu também sou palestrante, eu também tenho uma agência que atende outros clientes, então o tempo é curto para se produzir conteúdo. Fora aquela habilidade que não é qualquer um que tem de ser religioso, sentar e gravar os conteúdos. Então eu falei, preciso de uma forma que eu pegue poucos criativos e eternalize. Eu faço um pouco e o tráfego se encarrega de maximizar esse negócio. Então, no tráfego de plataforma, o que eu ensino para os meus alunos é, você precisa dar certo uma vez. Depois o tráfego se encarrega de fazer isso funcionar. Acertou num criativo, coloca dinheiro nele e ele vai ficar o resto da vida trazendo gente. Eu tenho criativos que já me trouxeram 95 mil seguidores, um único post, e que foi postado em 2021. Tem 3 anos que o mesmo anúncio... o mesmo. Exatamente o mesmo. Tá rodando, todo dia ele me traz seguidor novo. Diferente da lógica de campanha de venda, que tem ciclo de vida, né? Exato. Na hora que você está fazendo tráfego para conteúdo, ele é imortal. Ele é imortal. E ele é perpetuado pelo tráfego. Porque se ele for orgânico, ele morre. Né? Chega uma hora que o algoritmo não te mostra mais. Mas o tráfego vai perpetuar ele. Então não é sobre fazer muito conteúdo, não é sobre fazer muitos anúncios. É sobre ter poucos anúncios promovidos da forma certa. Caramba, velho. E, assim, na hora que fala do tanto que você já colocou em prática, né, aqui no Brasil e tudo, a gente chega
primeiro na Espanha, certo? Porque, e a gente viu de camarote isso acontecer, né? Essa é a sua primeira ida e o encanto que os espanhóis ficaram com você. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse negócio e como que você transformou sua empresa num negócio internacional a partir desse começo. Legal. E olha, eu queria dar honra pro Cleiton, né? Ele não tá aqui nessa sala agora, mas ele foi o responsável por fazer esse negócio acontecer. Ele me ligou e falou: Bruna, topa palestrar em Madrid? E naquela hora apareceu um mundo de possibilidades na minha cabeça e eu pensei, eu não falo espanhol. A primeira coisa é, eu não falo espanhol. Então, Cleiton, quantos dias eu tenho? 20 dias. Estarei lá falando espanhol. Claro. Cara, porque se tem uma coisa que eu aprendi é sentar o bumbum na cadeira e estudar. Então, quando eu fiz 2 vestibulares, tinha que fazer 2 faculdades, estudar pra mim sempre foi algo fácil de se fazer. Natural. Vou estudar espanhol em 20 dias. Eu literalmente tinha aquele espanhol de escola, de ensino básico. O portunhol que todos achamos que fala. Exato, até chegar lá, né? É. Mas foi dedicação. Cheguei lá para palestrar num evento que a Hotmart me convidou. E eu falei, fiquei 20 dias estudando, mas eu posso palestrar em inglês ou em português como tradutor, né? E eu fui muito bem acolhida pelos espanhóis, que eles falaram, não, vai lá, fala o seu espanhol que você treinou para vir aqui. E óbvio que foi um portunhol horroroso de feio, mas eles amaram. Foi suficiente para ser entendida. E o esforço, né? O esforço de falar na mesma língua. O esforço de falar na mesma língua. E claro também, o valor que eu gerei para eles ali de alguma maneira, de fato, ser alguma coisa interessante para eles naquele momento e tudo mais. Então esse foi o meu primeiro contato internacional. Cleiton me fez essa provocação e eu fui lá. E quando a gente saiu desse encontro, a gente foi para um mercado e estava lá o Matheus Bicalho, um dos founders da Hotmart. E eu lembro que estávamos assim num círculo, tomando uma copa de vinho, e aí ele falou, por que você não vende em euro? Uma refeição, né? Fantástico vinho. Por que você não vende em euro? Na hora eu falei, pô, pra você é fácil, você é dono da Hotmart, né, cara? Mas... E a verdade é que eu não tinha uma resposta pra ele. Por que eu não vendo em euro? Por que não? Eu nunca tinha pensado nisso. Então, olha que coisa. E eu fiquei com aquela provocação na cabeça. E foi daí que começaram os movimentos de eu não tenho nenhuma desculpa para não vender em dólar ou não vender em euro. E foi quando eu comecei a levar um pouquinho mais a nossa empresa lá para a Espanha. Você começou a estudar espanhol, que eu estou dizendo, começou a estudar espanhol, começou a atender clientes e chegou num ponto que você atendia, sei lá, dos top 10 clientes da Espanha, você devia atender, sei lá, 8, 9. Mas pode falar. Não, vai. E você estava atendendo essa turma toda e continuando sendo buscada por mais pessoas. Você ainda tem um volume de cliente enorme na Europa? Como é que está nesse momento? Sim, na Europa, aí a gente expandiu para Portugal também, que aí tem uma questão da língua que é muito boa, e a Latam principalmente. Então, hoje a gente pega produtores de quase toda a Latam, né? Até na Venezuela, né? Que é um mercado distinto. Você vê muita diferença dos creators com que você trabalha, brasileiros para os estrangeiros? Qual que é o país que tem mais peculiaridades? Você podia fazer um comparativo, velho. Qual é a característica? Não, você fala a parte, fala mais, fala as diferenças sem ser ofensivo com os povos. Claro. Até porque eu aprendi demais nesses últimos anos trabalhando com pessoas de vários lugares do mundo. Mas nós, brasileiros, a gente é muito raçudo, né? Uhum. A gente é muito do pegar, fazer até dar certo. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. O espanhol vive uma vida diferente. Eu tenho a impressão que é de onde eles nascem mesmo, assim. É uma vida, eles já nascem melhor que a gente, né? Nascem melhor, exato. E eu, quando vou para a Espanha, eu entendo. Porque eu também não quero trabalhar no sábado e no domingo, para quê? Né? Então é uma característica diferente. O espanhol, ele centraliza muito a energia dele, ele não dispersa a energia como nós, brasileiros, dispersamos. A gente é muito raçudo, a gente quer fazer muito. Ele é mais... pondera mais os recursos que ele tem e ele acaba não sendo tão workaholic como nós brasileiros. Então essa foi a primeira característica, porque dava certo horário, eu não conseguia falar com eles. Sábado e domingo podia estar em lançamento, esquece, não tem essa. Feriado, dia festivo, sempre que fala, vamos fazer dia festivo. Gente, mas que lugar que tem feriado? Eu achava que o Brasil tinha muito feriado, né? Tem que conhecer a Espanha.
Bom, eu tenho um exemplo anedótico antes de você conte dos outros. A gente tinha uma produtora na Espanha, ela era muito boa, de copy. No comecinho da Espanha, né? A Espanha começando o Hotmart Start lá, o começo mesmo. E ela era uma produtora muito boa de copy. Eu falei assim, caramba, se essa menina estourar, ela vai ajudar muito o mercado. Porque ela ensinando copy, a turma vai melhorar e tal. E aí a gente falou assim, vai lá e tal. E aí ela fazia um lançamento, aí ela vendia tipo 23 mil euros. Aí ela sumia. 10 dias depois ela estava em Ibiza. E ela passava 25 dias em Ibiza. Sem responder uma mensagem, sem dar conteúdo, sem nada. Ela ficava 25 dias em Ibiza. Aí, você viu um story dela de volta a Madrid. Aí ela começava a aquecer para um lançamento novo. Aí ela vendia 27 mil euros. Aí ela passava um mês em Ibiza. Cara, e aí assim, e aí você fala assim, ela tá errada. Jeito. É uma escolha de vida, né? É uma escolha de vida. Então, eu acho que é um exemplo anedótico que explica isso um pouco, que a gente aqui tem essa fome de conseguir fazer dinheiro porque a gente quer morar melhor, a gente quer mais segurança, a gente quer ter dinheiro para viajar, quer conseguir, né, ter conforto. Eles nascem com várias dessas coisas quase garantidas, né? Se você trabalhar num emprego que pague menos lá, você tem uma vida muito digna, né? Aqui no Brasil, se você trabalhar num emprego que pague menos, cara, provavelmente sua vida vai ser muito difícil. Então, é um pouco disso. Mas falando dos espanhóis, exemplo anedótico. Fala da turma de Latam pra nós. A turma da Latam é muito parecida, Com a gente. Em especial o colombiano. Colombiano é Igualzinho brasileiro. Eu amo a Colômbia. Eu também. Cara, se tem um país que eu jamais imaginei que ia me surpreender tanto, foi a Colômbia. Comida, as pessoas, os passeios, a natureza. Eu sou fã de carteirinha da Colômbia. E o colombiano, ele é muito parecido com a gente. Ele clica nas mesmas coisas. Os mesmos anúncios, velho. É impressionante. E a gente também trabalha muito com o argentino, com o chileno, com o pessoal do Panamá também. Mas eu acho que, de um modo geral, nós latinos, a gente vem de uma realidade muito semelhante, sim, né? Então, assim como nós, eles também têm que correr atrás de um mínimo de segurança, de saúde, etc. Então, também são mais fazedores, né? Eu acho que a gente é muito similar. É claro que tem a questão do mercado e o tempo de desenvolvimento que a gente está em relação a eles. O mercado brasileiro começou há muito mais tempo do que o mercado latino-americano. Mas eles têm crescido muito rápido e têm me surpreendido muito. Legal. Né? E é um pessoal que é engraçado, porque a gente fica querendo aprender outros idiomas, mas quando você vai lá, eles estão fazendo curso de brasileiro, que eles falam. Português brasileiro, porque eles querem aprender a nossa língua para poder aprender da gente. Então, eu acho isso muito legal. Cara, tem uma informação bizarra de número. 15% das compras de Latam é de produtos brasileiros, cara. É importante. 15% das compras de Latam, e ó, Latam já é um mercado gigante, tá? Latam é tipo a Hotmart uns anos atrás, não é um mercado pequeno, não. É um mercado gigante. 15% das compras é de produto brasileiro, velho. E eles estão comprando, porque como a gente já tá mais maduro, eles compram da Bárbara. Eles não ficam esperando para ver se tem um produto em espanhol, não. Uhum. Eles compram em português e se viram para aprender. E mais do que isso, né? Você criou um mastermind, é o único mastermind que eu conheço que tem gente, basicamente, do mundo todo. Eu nunca fui em encontro, porque quem vai era a Paulinha. Você tá querendo ser convidado agora? Não. Eu me convido, ela não tem nem opção. Só que eu não tenho budget para pagar os lugares que ela vai, que os lugares são muito legais. E aí, o Mastermind tem gente do mundo todo. Como que vocês fazem para poder trocar num grupo que é multinacionalidade? Esse foi o grande desafio de criar um mastermind multiétnico, né? Não sei se diz assim, mas é pessoas de 9 países diferentes. Cada um come num horário, cada um está acostumado com o tipo de... Foi muito desafiador no primeiro ano, né? Só que o que me surpreendeu foi o quanto que um tem vontade de aprender com o outro. O que a gente admira do estilo de vida do europeu, por exemplo, a gente quer aprender com eles. O que essa troca deles também pegarem um pouco dessa essência de ser muito fazedor como nós brasileiros, é algo que vai enchendo o olho de cada um. Então, acabou por se tornar uma sopa de culturas e de ideias e de experiências muito diferentes. Então, eu acho que é um dos lugares onde eu, pessoalmente, mais cresço. Né? Mesmo sendo meu mastermind, é um lugar onde eu sempre aprendo com as pessoas que estão ali, porque é culturalmente muito diferente. E a gente é desafiado o tempo todo a questionar a forma como a gente faz as coisas.
Porque lá em outro país, a pessoa está fazendo algo totalmente diferente, que na minha cabeça eu já tinha descartado, que eu achava que não funcionava. E aí eu começo a me reinventar. Então tem sido uma experiência incrível, assim. A gente tem... Tem coisa de que você vê que a galera tá fazendo, que é meio de voltar à essência, que a gente não produz. Porque o nosso mercado ele vive em ondas, né? Então, assim, a gente tem um momento aí, determinada coisa para de funcionar por algum motivo, seja qual for. Aí a gente migra, começa a fazer uma outra coisa, e aí vai para outra, vai para outra. Pois é. Você vê isso, tipo assim, da galera fazendo coisas que a gente parou de fazer no Brasil e de repente você testa de novo e fala assim, pô, isso aqui voltou a dar certo. Isso existe? Claro, demais. Principalmente o webinário. O webinário meio que morreu no Brasil. Parou de fazer. Parou de fazer, sim. E por que a gente parou? E eles têm feito e têm dá tido muito certo. muito resultado. Principalmente a Latam. E a Europa também, mas a Latam em especial. Então, você fala, poxa, será que eu não tenho que refletir e voltar ali um pouquinho às minhas raízes, né? Aquilo que eu fazia antes? Uma coisa que eu percebo muito no mercado europeu, que como o lead lá é muito caro, né? Você vai fazer um lançamento, 5 euros. cara, né? 5 euros o lead. Então, os caras não desperdiçam lead. Não tem esse de, fiz um lançamento, mandei pra página self-checkout, se comprar, comprou. É time de recuperação pesado, Telefone. closer, telefone. Agora no Brasil isso está acontecendo. Total, encareceu, né? Agora, mas é um movimento recente. Lá eles já fazem isso há um tempo. Então eles não desperdiçam leads. Né? Então é algo que a gente tem aprendido muito com o europeu também. Como que a gente reaproveita aquele recurso que a gente tem. Muito legal isso. O que você gostaria que tivessem te contado quando você começou a internacionalizar o negócio, que você errou muito no começo? Legal. Que eu não preciso ter tudo pronto, falar o espanhol perfeito, ter tudo conspirando a meu favor para ir para o internacional. O internacional está implorando para a gente ir para lá, né? Porque não tem grandes referentes lá e eles, como você disse, 15% estão comprando a gente porque não tem opção. Imagina se você tiver a opção em espanhol. Não precisa ser perfeito no espanhol. E eles querem a gente, né? Então, se eu tivesse ouvido isso antes, eu teria começado com muito mais velocidade. Vamos pensar agora no ano de 2024, para a pessoa que está assistindo isso agora, que às vezes está paralisada lá, sem saber para que lado vai. Qual que é a dica que você dá para a pessoa que está querendo entrar no mercado de produto digital, mas ela não sabe muito por onde? Porque às vezes ela não tem muita facilidade com câmera e acha que essa não é a dela, e aí quer ser um profissional de bastidor, mas bastidor de quê? Como que você ajuda essa pessoa a escolher o rumo dela tomar? Assim, se sua personalidade é mais ou menos assim, eu iria por aqui. Você consegue fazer isso ou não? Legal. Eu acho que ter noção de quais são os grandes clusters que mais geram dinheiro é um ponto de partida interessante. Então, a gente vê que qualquer coisa que ajuda as pessoas a terem sucesso financeiro ou que ajuda as pessoas a terem uma nova profissão são produtos que têm uma capilaridade muito maior. Né? Então, se eu estou num mercado onde eu sim consigo ajudar as pessoas a ganhar mais dinheiro ou profissionalizar pessoas, eu já tenho um ponto de partida. Claro que os outros nichos também são interessantes, mas esses dois eu acho que tem um foco muito legal. A outra coisa é, independente do caminho que você for, você precisa construir uma audiência. Essa audiência pode ser uma lista de e-mails se você não gosta de gravar vídeo. Então, por exemplo, tem até um cliente nosso da Espanha que ele só vende por lista de e-mail. Nem tem Instagram. É só newsletter e vende por newsletter. É bizarro. Né? Então, assim... Isso é uma coisa que o brasileiro não faz, né? Não. O americano faz mais. O americano faz muito, o espanhol faz, a gente não faz. A gente só manda e-mail para vender. A gente tem migrado muito pro WhatsApp também, né? Muita coisa tem ido... Aqui no Brasil pra caramba, mas o europeu, por exemplo, o WhatsApp pega lá? Sim. Nos Estados Unidos aqui o WhatsApp não... É mais messenger, teve penetração, né? E como é que é adaptar estratégia, velho? Você se mete nessa? Sim, acaba que tem que se meter, né? Porque eu falo assim... Fica muito caro, né? Então, e você já aprendeu, assim, tipo, cara, comunicacional, eu vou por aqui em cada mercado? Sim, por exemplo, na Latam, o WhatsApp é muito comum. E a gente, quando trabalha com pessoal de recuperação de vendas, ligação e tudo mais, a gente entendeu que o sotaque do colombiano, por exemplo, é um sotaque mais universal. Sim. Então, se eu for contratar um closer para atender toda a Latinoamérica, eu priorizo ou um colombiano ou um venezuelano, até pelo valor da mão de obra. Então, muitos dos nossos pessoal que trabalha com recuperação de carrinho, ou é da Venezuela ou é da Colômbia. Sotaque, acho que é o sotaque marcante. Exato. Sim.
né? Então, isso faz muita diferença. A gente, poxa, campo de batalha, desde 2019 fazendo isso, a gente aprendeu que é melhor colocar um time de suporte ou um time de recuperação que sejam dessas etnias, né? A gente percebe também que quando a gente está falando de Espanha, eles compram muito high ticket. E tickets muito baixos dá um aspecto de que não é bom aquele produto. É bom. Se for barato, não é bom. Exato. Então, às vezes, as pessoas querem entrar no mercado cobrando 1.000 euros. 1.000 euros é pouco, é considerado um ticket baixo. Então, tem que ser 2, 3, 4 mil euros. Porque senão acaba gerando uma certa repulsa. Entendi. Né? Então, Se a gente fosse fazer uma conversão real para euro, você iria achar, não, isso aqui já é um ticket alto. Exato. E quando a gente vai fazer tráfego, a gente nunca usa o câmbio. Né? Então, se eu estou olhando uma métrica, eu não posso falar, puxa, custou 50 centavos de dólar, então custou vezes 5. É sempre vezes 2, vezes 3 no máximo. Então, é um cuidado ali nos números, porque se você ficar usando o câmbio Brasil, você se perde todo. Aí você acha que está muito caro, começa a pausar todas as campanhas. Então, você tem que pensar em dinheiros. Em dinheiro. Em dinheiros vezes 2, se você está com O famoso que converte, não serve. Sim. A gente gosta quando a Hotmart manda a gente pra fora, mas a gente sempre volta com dívidas, né, Dani? A Hotmart manda a gente pros lugares. Nunca fui pra fora pela Nunca foi? Então, não, o máximo que eu fui pra, sei lá, Curitiba. Eu não vou falar que eu te mando pro Mastermind da Baburu, não, que é Ibiza o próximo encontro, filha. Eu não tenho dinheiro pra pagar. Acho que a Dani deveria. Aí, ó, começa a campanha. Vamos agora, então, a gente falou um pouquinho do caminho da pessoa que tá começando. Falamos de tráfego de uma forma geral, falamos um pouquinho da sua história. Vamos falar agora de produção de conteúdo. Você é uma pessoa que não é refém de produção de conteúdo, e você já explicou um pouco disso. Mas na hora que você vai produzir conteúdo, então vamos dizer que uma pessoa que quer levar a vida exatamente do jeito que você leva. Fazer tráfego de plataforma e fazer conteúdo de uma maneira menos sufocante. Vamos usar a palavra sufocante, que eu acho que é uma boa palavra. Qual que é o conteúdo que você sabe que performa bem hoje e como que você separa? Porque você é uma pessoa que na hora de produzir conteúdo, você entra na lógica de também fazer conteúdo blogueiragem também, tipo assim, de contar sua vida. Blogueiragem é uma palavra horrível, mas assim, de contar sua vida, de mostrar sua vida na hora que te dá vontade, ou então de ter conteúdo técnico ali. Você separa feed stories para isso? Você tem uma racionalidade para isso ou você só faz? Legal. Legal. Bom, acho que o primeiro ponto é não tente criar um personagem que você não consiga sustentar. Então, a gente tem percebido que, obviamente, ali no Instagram a gente mostra uma face nossa. É super comum você não mostrar o seu 360. Mas, às vezes, as pessoas elas querem enfeitar uma face e, com o tempo, elas não conseguem sustentá-la. Então, acho que esse é o ponto 1 na produção de conteúdo. O segundo ponto que eu uso a gente tem que lembrar que no final do dia é um algoritmo que vai recomendar a gente ou não. Por mais que as pessoas estão assistindo, eu preciso jogar com essa inteligência a meu favor. Então, conteúdos que não chamem atenção nos primeiros segundos são conteúdos que vão ser negligenciados pelo algoritmo. E às vezes você começa a se culpar achando que você está falando coisa ruim, que seu conteúdo não é bom, não porque ele é ruim ou bom, mas é porque o algoritmo não está te recomendando. E é aqui que muita gente se sabota. Eu não vou parar de fazer stories, eu vou parar de fazer publicações, porque quando eu faço, ninguém vê, quando eu faço, ninguém assiste. Não porque o que você está dizendo não é legal, mas o algoritmo não está falando a mesma linguagem que você. Então, algo que eu sempre faço os 3 primeiros segundos do que eu estou mostrando, seja no stories, seja no feed, eles são interessantes? Então, as pessoas começam o vídeo assim, oi, tudo bem? Aqui é a Bruna. Acabou os 3 segundos, já era, próximo, ele já arrastou o dedinho para cima. Então, chamar a atenção nos 3 primeiros segundos é importante. Existem formas de se fazer isso. Se você quiser pôr uma Ferrari nos 3 primeiros segundos, você vai chamar a atenção. Agora, se você não tem uma Ferrari, você tem que se desdobrar melhor, né? Seja com uma headline, um título legal, seja quebrando um padrão com uma mão na tela, seja uma câmera que está caindo e depois você acerta a câmera, seja com algo esteticamente muito bonito, né? Então, vai mostrar seu cafezinho da manhã e aquela coisa super bonita. Isso assim. As pessoas amam, né? Tem uma frase muito legal que diz o seguinte, o belo é tão útil quanto as coisas úteis. Às vezes a gente negligencia o belo, né? Mas ele é muito útil. E quando a gente está falando de comunicação e de chamar a atenção nos primeiros segundos, isso é vital. Então, sempre que eu vou fazer um conteúdo, eu me atento a isso. Os 3 primeiros segundos são interessantes, porque senão não dou chance ao algoritmo de me recomendar. Basicamente isso. E você mistura coisas da sua vida pessoal com... Sim, pessoal, sim.
Porque as pessoas, elas compram pessoas, né? Sim. No fim do dia, elas compram pessoas. E por mais que você tenha um perfil mais introvertido, né? Então, eu não sou de exposição, mas quando eu me exponho, puxa, eu faço isso com prazer. Eu não faço isso com pesar. Eu escolho qual a minha face que eu quero mostrar, qual que é o meu dia a dia, o que Uma face que é verdadeira, né? Que não é... Exato. Uhum. E mostro ela com tranquilidade. E sem ficar comparando com o que o outro tá mostrando. Porque senão você pira, né? Você entra na paranoia de, pô, o cara comprou um Porsche e aí, pô, acabou. E as pessoas, elas também se conectam com as nossas falhas, Sim. né? Com as nossas fragilidades. A gente não pode querer ser super-herói o tempo inteiro ali. Porque a gente se desconecta muitas vezes querendo ser sempre perfeito. Perfeito. Vá, quantas vezes já palestrou no Fire até hoje? Nossa. Porque você tava falando de se expor, né? E eu tava pensando nisso. Acho que foram 5. Ó, e você é uma pessoa que quando eu te conheci lá atrás, você não curtia muito esse negócio de... você fazia diligentemente, mas você não curtia o negócio de estar no palco. Você já curte hoje? Hoje eu curto. Principalmente quando é no Fire, porque é uma história, né? Você não tá num palco falando para 3.000 pessoas sobre marketing. Você tá num palco que você viu surgir desde o início e que lá na primeira edição do Fire, tem uma fotinha lá que eu tava sentada, batendo foto do palco vazio com a logo do Fire. Não era meu sonho palestrar, mas era algo que eu admirava. Aquele palco, para mim, era a representação da decisão que eu tinha tomado na minha vida de ir pro digital. Então, quando eu palestro no Fire, vem toda essa carga, né, dessa jornada, de ter crescido junto com a empresa. Então, acho que é um dos palcos, na verdade, é o palco que eu mais gosto de estar hoje, é o palco do Fire. E se tudo correr bem, vamos te ver de novo Se Deus quiser. em 24 lá. E amanhã você vem aqui na Hotmart, você vai gravar, o que você vai gravar aqui? E vou gravar o Academy. Academy, isso. O Bruno vai gravar o Academy. Então é o seguinte, eu vou fazer uma graça para as pessoas. Eu acabei de fazer um product placement. Olha só. Eu fiz uma maldade com a Bárbara, eu pedi para ela falar um negócio que eu queria que ela falasse, porque eu agora vou jogar uma oferta na cara das pessoas. Eu estou pedindo licença às pessoas para jogar uma oferta na cara delas, beleza? Só que a oferta que eu vou jogar na cara das pessoas tem a Bárbara 2 vezes. Boa? Então é o seguinte, o que eu vou fazer? A gente está na beira de virar o 3º lote de ingresso do Fire. Estamos provavelmente mais 2 semanas a gente deve virar o 3º lote do Fire. E aí, para a gente poder fazer com que as pessoas se movimentem, normalmente quando a gente precisa que as pessoas se movimentem e façam a compra, Bárbara, o que a gente faz? Ou a gente troca o lote e fecha o carrinho, só que eu tenho 2 semanas para fazer isso, mas mais do que isso, eu vou empilhar bônus, beleza? Então o que eu vou fazer? Para todo mundo que comprar dentro desse lote um ingresso do Fire, a gente vai entregar de graça a trilha ACE do Academy, que a gente tem o Hotmart Academy, que é gratuito e é o programa que eu acho que formou mais gente nos últimos anos em marketing digital, mas a gente vai entregar a trilha paga do ACE, que inclusive está de carrinho fechado, então não tem nem como comprar agora, que custa R$ 197, você vai ganhar de graça. E lá dentro vai ter aula da Bárbara Bruna, que ela vai gravar amanhã. Além da Bárbara, tem aula da Valesca Bruzzi, da Gabi Salles, minha digníssima, Cadu Neiva, Misha Menezes, André Cia, Aloysio Júnior, Gisqueira e muito mais, tá bem? Então é o seguinte, se você respira marketing, você precisa estar no Fire, e eu tô te dando o melhor bônus que você puder imaginar para poder empilhar em cima e você tomar a iniciativa de comprar. Então, eu estou te dando bônus, eu estou fazendo você se movimentar. Então, está aqui na descrição desse vídeo o link para você comprar no 3º lote, que ele deve estar acabando. Eu não sei quando você está vendo isso. Se já tiver acabado, eu sinto muito. Eu sinto muito, porque isso aqui é um podcast que vai ficar para sempre. Então, se já tiver passado, eu já te peço desculpas, mas não tem nada que eu possa fazer, tá bem? E, vamos encerrar para as pessoas aqui. Para quem não te conhecia, te conheceu agora, qual que é o melhor lugar para te acompanhar? Instagram, Babruna. Babruna, vai lá no Instagram, segue ela, porque você nunca se arrepende. Para quem quiser comprar seus produtos,
lá você encaminha tudo ou você gostaria que as pessoas fossem em outro lugar? Lá tá ótimo. Lá tem link na bio, tem tudo. É porque ela vai fazer também tráfego de plataforma. Deixa eu te contar. Já, Pisou no perfil, já era. Todo dia vai Você- receber anúncio. pisou no perfil, você vai com ela, tá? Você não tem caminho, você vai com ela. E a gente deixa em nome da Hotmart nosso muito obrigado. Mais do que isso, você é uma pessoa muito especial para a empresa de uma forma geral. A gente tem um carinho enorme por você, pela sua pessoa, pela sua integridade, pela parceria também, né? São muitos anos trabalhando junto, então isso para nós é muito especial. Então, de novo, obrigado por aceitar cada vez. A Bárbara nunca negou um convite nosso. Nunca. Tudo que a gente convida, vamos gravar tal coisa. Vamos. Novembro, vamos. Bárbara, vamos pra Espanha? Vamos, Espanha é legal. Mas, Bárbara, vamos, sei lá, pra Itacimirim. Itacimirim também é bom. Vamos pra, sei lá, eu ia falar algum lugar ruim, mas eu vou ofender alguém. Então eu não vou ofender. Não. Existe. Mas a Bárbara sempre aceita. Então, em nome da casa, muito obrigado, de coração. Para as pessoas que nos acompanharam, vale lembrar, a gente está aqui agora toda semana. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele comentário da dica que você ouviu da Bárbara que valeu a pena, porque isso também ajuda a gente a ir mais longe. E ir mais longe significa mudar mais vidas. A gente se vê semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.